começamos. Olá, amigos e amigas de Pernambuco e do Brasil. Estamos começando neste momento, aqui pela TV Nova Nordeste, o programa Pedro Paulo na TV. O programa de hoje, nós vamos conversar com Romeu Neves Batista, ele que é administrador do arquipélago de Fernando de Noronha, aquele paraíso, né? E que vocês conhecem, quem ainda não conhece, está na hora de conhecer, porque é um paraíso da humanidade, mas que pertence ao território pernambucano e é administrado por um pernambucano. Né? Fernando Noronha, incentivos turísticos, econômicos, melhorias na infraestrutura, o que tem pela frente aí para chegar em Fernando Noronha? É isso que nós vamos falar no programa de hoje. O arquipélago de Fernando Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco e é constituído de 21 ilhas e ilhotas. Eu tive recentemente lá em Fernando Noronha, doutor Romeu, e eu vi lá numa das palestras de um barco chamado Nave, né, que é uma maravilha. Você fica vendo o fundo do mar através de um vidro, e um vidro com lente que você amplia, né, tudo que está acontecendo lá, é como se você estivesse mergulhando sem estar. Né? É que o arquipélago de Fernando de Noronha é uma ilha, um paraíso finito, ele vai um dia acabar. Né, porque ele foi construído de pedra calcária, vulcânica, né, e algumas áreas a gente já percebe uma corrosão muito grande, né, e é uma maravilha. Então, quem não viu, veja logo antes que desapareça. Não vai ser tão cedo, vai demorar muito, mas de qualquer forma, né, é uma preocupação que vocês têm para evitar que isso aconteça, ou retardar o máximo possível que isso aconteça. Bom dia, doutor Romeu Neves Batista, prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Pedro Paulo, bom dia, ouvintes da telespectadora TV Nova. O prazer é nosso de termos aqui a oportunidade de discutir e apresentar, né, o nosso paraíso, né, que é a nossa Fernando Noronha. Eu entendo que isso vai demorar um século ainda, ou 2 séculos, para chegar nesse ponto que você aí estava colocando, porque Noronha nós temos uma preocupação muito grande do ponto de vista da preservação ambiental. Noronha é um parque nacional, né, onde você tem lá a presença do ICMBio, onde tem toda uma representação, e junto com isso, o ICMBio, nós temos uma prática muito forte na questão da preservação ambiental, porque esse é que é a grande preciosidade de Noronha. Se você entende que o homem, né, dos grandes centros hoje, né, em função da vida estressante, de violência, de trânsito, enfim, de tudo isso que é o nosso cotidiano, Noronha é exatamente o oposto. Né? Noronha você tem a limitação do ponto de vista geográfico, né, está a 500 quilômetros do continente, e a limitação institucional, porque é limitado o número de pessoas que podem adentrar a ilha, e exatamente em função de você ter essa sustentabilidade ambiental. Então eu diria a você que daqui a 30, 40, 50 anos, Noronha ainda terá as mesmas condições para que todos possam lá usufruir do que ela pode apresentar. Como é administrar um arquipélago como Fernando de Noronha, né? As maiores dificuldades, né, e os benefícios disso? Eu diria, Pedro, que o grande problema de Noronha é um problema de logística, né? Acho que Noronha, até 20 anos, até 1988, era um território federal, e onde não tinha uma base econômica, não tinha ambiente econômico. A maioria era de funcionários públicos federais, onde o governo federal propiciava água, luz e a moradia. A partir de 88, com a reanexação, acabou esse paternalismo, vamos assim chamar, federal, e a comunidade teve que buscar seus caminhos. O caminho apontado para o ambiente econômico de Noronha foi, de uma forma muito clara, e o que poderia ser feito, que era o turismo. Então essa sociedade vem num crescendo, o ambiente econômico vem num crescendo muito grande. E você tinha um gargalo na logística. E por que você tinha esse gargalo na logística? Você tem um porto pequeno, que é um pier de atracação, com uma área de manobra que estava assoreada, porque ela foi feita 20 anos atrás, nunca foi dragada, onde você não tinha calado e, portanto, não propiciava, não dava condições que barcos um pouco maiores fossem lá para fazer
a logística da ilha, o abastecimento da ilha, que é sempre, ela vem num crescendo, né? Se você considerar que nós saímos, o V0 econômico da ilha no ano 2000, todo o crescimento foi absoluto, né? O crescimento muito grande agora que estabilizou. Então, mas conseguimos, o governador nos apoiou aí, foi buscar o recurso, onde nós fizemos não só a recuperação do mole, como também a dragagem do PIA, a dragagem da área de manobra, né? E que possibilita agora regularizar e normatizar toda a logística da ilha. Uhum. O arquipélago já qual é o limite de capacidade de pessoas circulando dentro da ilha, entre os ilhéus, as pessoas que moram lá, e de turistas também? Pedro, nós temos na ilha 3.500 moradores, dos quais você tem aí 1.000 pessoas na mão de obra temporária. É possível entrar, ter ingresso à ilha 240 pessoas dia, né? Essa é a limitação institucional que nós temos. Se você considerar que essas 240 turistas dia, com a permanência média de 4 dias em média, você pode dizer que na ilha você tem sempre em torno de 1.900 turistas dia na ilha. Juntando aí com os 3.500 entre moradores e mão de obra temporária, você pode dizer que tem 4.500 pessoas na ilha por dia. Uhum. Nesse período que nós estivemos lá, nós ouvimos falar que houve uma licitação e que uma empresa vai começar a organizar todas aquelas trilhas, né, na área chamada do Parque Nacional Marinho de Noronha. Né, as trilhas, a manutenção de descidas, tudo isso. A partir de quando isso se dará? Olha, isso era uma necessidade que a ilha tinha. A ilha, 70% da área da ilha é um parque nacional. E como tal, ela estava, o poder público federal e o próprio ICMBio, ela não tinha condições de cuidar de todos os parques nacionais. Então, nós tínhamos uma área que eu diria muito mal cuidada, que era 70% de Noronha. A partir de experiências que o ICMBio fez, por exemplo, de outros parques, como o da Tijuca, como o do Foz do Iguaçu, que é uma referência hoje, né, em termos de infraestrutura de parque, fizeram uma licitação para cuidar do Parque Nacional de Noronha. Inicialmente foi controvertida essa ação, porque eu entendo que havia uma falta de comunicação para a comunidade, de que maneira fosse, o que iria acontecer e as consequências. Eu diria a vocês que foi vencida essa etapa e que acho que é uma coisa muito positiva para Noronha, porque na hora que você tiver um parque organizado, com as trilhas bem demarcadas, bem cuidadas, isso vai agregar valor ao produto turístico final de Noronha e, evidentemente, a missão fundamental de todos nós é preservar o meio ambiente. A empresa que ganhou é a empresa que detém o parque, que explora o parque de Foz do Iguaçu e agora também está explorando o parque da Tijuca, no Rio, né? Onde tem lá o Cristo Redentor. Eles já começaram as obras e quero crer que mais 60 ou 90 dias estejam inaugurando a primeira trilha, né? E que é a trilha do Sancho, para depois começar as outras todas e para que possibilite, dentro de 1 ano ou 2, nós tenhamos aí um parque, essa estrutura do parque em condições de somar e agregar valor. A trilha do Sancho é aquela que você desce no meio de uma pedra e vai... Né, tem uma descida bastante íngreme, você desce numa escadinha, depois é enorme. Ali não dá um elevador, não? Daria, né? Mas isso tudo, veja bem, nós estamos dentro de um parque nacional. Contraste, é um contraste. Né? É uma tentada à natureza. Então isso nós temos que deixar para projetos futuros de como vão encaminhar as coisas dentro do Parque Nacional. Deixa eu ir no intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade à entrevista com o doutor Romeu Neves Batista, administrador do arquipélago do Fernando Noronha. Já já a gente volta.